Este podcast descreve cenas de violência e não é recomendado para pessoas sensíveis ao tema e menores de 18 anos. Os nomes citados neste programa foram retirados de processos judiciais e de matérias que saíram na imprensa. Quem desejar direito de resposta pode entrar em contato pelo e-mail sigiloquebrado@svm.com.br. Antes de começar, gostaria de dar alguns avisos que julgo importantes. Após esse episódio, o podcast entrará em recesso e retorna na segunda semana de janeiro, com o encerramento da temporada. Depois dos 3 primeiros episódios, recebi algumas mensagens com dúvidas de ouvintes sobre alguns pontos da investigação e da cobertura da imprensa do caso Gaia. Respondi diretamente a quem me perguntou, mas surgiu uma ideia. Outras pessoas podem ter indagações semelhantes. Por isso, se você ficou com alguma pergunta sem resposta, mande um e-mail para sigiloquebrado@svm.com.br ou faça a pergunta na caixa de mensagens do Spotify. Dependendo da quantidade de dúvidas que surgirem, eu posso responder uma a uma ou fazer um episódio extra para responder aos questionamentos. Feitos os esclarecimentos, no episódio anterior, De testemunha a suspeita do crime. A farmacêutica Miriam França de Mello, que estava com a italiana Gaia Molinari em Jericoacoara, foi presa horas antes de embarcar para o Rio de Janeiro, onde mora. E fiquei quase uma semana, 6 dias, na cela comum, com todas as outras presas que chegavam ali e sem nenhuma condição de higiene. Eles só davam, era um local que eles te jogavam ali e você só recebia almoço e janta todos os dias. Nem água a gente tinha para beber, a gente bebia água do chuveiro, e nem era chuveiro na verdade, era um cano que caía água, né? A farmacêutica carioca Miriam França de Mello deixou agora há pouco a delegacia aqui no centro de Fortaleza. Mais cedo ela foi para o IML, onde passou por um exame de corpo de delito, um exame de praxe. Eu acredito assim, que naquele momento foi necessária a intervenção da Defensoria Pública para levar essa mensagem. Essa prisão ela não está correta dentro desse contexto. E aí a gente trouxe a fundamentação que justificou, inclusive, o reconhecimento da ilegalidade da prisão. Oi, sou Emerson Rodrigues e este é o Sigilo Quebrado, caso Gaia, 10 anos sem respostas. Episódio 4, Vídeo, DNA e Prisão. Se você não ouviu o episódio anterior, aconselho que volte e ouça em sequência. Caminhar pelas ruas de areia de Jericoacoara em novembro deste ano permitiu que eu sentisse a energia diferente que aquela vila localizada no litoral oeste do Ceará emana. Pessoas indo e vindo, a maioria despreocupadas, em férias ou de folga, mas também há olhares atentos aos seus passos. Os guias sempre lhe abordam por passeios e também traficantes de drogas ali perto, esperando um sinal positivo para mostrar as opções que dispõe para consumo. Confesso que imaginei Gaia Molinari andando por aquelas ruas há 10 anos. Seu jeito expansivo e alegre, falando com todos, chamando a atenção de todos. Pessoas boas e pessoas más. Uma das pessoas que cruzou o caminho da turista italiana no Natal de 2014 era verdadeiramente má. Essa pessoa ainda está solta por aí. Será que ela permanece em Jericoacoara? Ou seria outro turista que saiu de Jeri e nunca mais voltou ao Ceará? Ao lado da pousada Espaço Nova Era, onde Gaia ficou hospedada na vila de Jericoacoara, existe um camping, conhecido como Camping Natureza. O nome faz referência ao apelido do dono. Nesse local, em 2014, morava o jovem Francisco Douglas de Souza, na época com 22 anos. A história de Douglas foi duramente marcada pelo período em que ele morou nesse camping, principalmente os dias do fim de dezembro de 2014.
Mas antes de falar sobre o motivo de Douglas ter sido envolvido nesse caso, vou voltar para os dias depois da soltura da farmacêutica Miriam França de Mello, que nós tratamos aqui no episódio 3. Depois que Miriam foi libertada, a Polícia Civil focou em ouvir pessoas que tiveram contato com a turista carioca. Testemunhas que pudessem apontar alguma coisa a mais sobre a suposta participação dela no crime, o que já parecia cada vez mais distante. O italiano, instrutor de windsurf Alessandro Masci, já havia ido embora do Brasil no dia 6 de janeiro de 2015, antes mesmo da soltura de Miriam. A delegada pediu que a Interpol ajudasse em conseguir amostras de DNA dele. Apesar dos cabelos coletados não terem fornecido DNA, a polícia italiana conseguiu, mas o resultado não consta no inquérito. Vamos tratar do resultado desse laudo e de outros no episódio 5. Os resultados de outros laudos também foram liberados, mas não ajudaram na busca por suspeitos. Um desses laudos indicou se havia ou não álcool no corpo de Gaia. O resultado mostrava 5,1 decigramas de álcool por litro de sangue no corpo da italiana. De 3,1 a 5 decigramas de álcool por litro de sangue equivale a 2 copos de cerveja ou um cálice grande de vinho, ou até mesmo 2 doses de uísque. Nesse estágio, o grau de vigilância diminui um pouco, assim como o campo visual, causando uma sensação de calma e satisfação. Já o laudo sobre a presença de drogas no corpo de Gaia teve o resultado prejudicado para algumas substâncias. Houve interferência, possivelmente pela produção da substância amina no corpo da italiana, que já estava em estado de decomposição. O exame no líquido que havia na garrafa de água encontrada com Gaia não deu em nada. Era apenas água. Mas essa descoberta fez com que os investigadores deduzissem outra coisa. Gaia foi morta no retorno da Pedra Furada. Perguntei a uma pessoa ligada à investigação como eles haviam chegado a essa conclusão, se testemunhas haviam visto Gaia no ponto turístico, e a pessoa respondeu o seguinte: a garrafa de água dela estava quase seca, com mais ou menos 200 ml. Isso indica que ela foi para a Pedra Furada, bebeu água na ida e na volta, e quando estava retornando para a pousada, foi atacada e morta. A bexiga de Gaia estava vazia, como apontou o laudo de necrópsia, mas ela pode ter esvaziado a bexiga antes de morrer. O fato de ela ter saído da trilha onde o corpo foi achado pode ter ligação com essa situação. Como disse, os resultados não estavam ajudando na investigação. Equipes de policiais civis iam e voltavam de diligências em Jericoacoara. Percorreram o serrote, andaram pela vila, conversaram com informantes e, apesar de nenhuma pista concreta aparecer, o trabalho continuou. Na tentativa de buscar novos indícios ou suspeitos, a delegada Patrícia Bezerra pediu no dia 16 de janeiro de 2015 informações para a Coordenadoria de Informática da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Ela pediu um relatório sobre crimes de estupros e homicídios ocorridos em Jericoacoara. O documento, com a quantidade de BOs e inquéritos sobre estupro e homicídios em Jijoca e Jericoacoara, indicou o número de 8 casos de estupro e 10 casos de homicídio entre os anos de 2010 e 2014. Mas não houve nenhum crime de homicídio na vila de Jericoacoara. Todos os casos de assassinato ocorreram em Jijoca. A morte de Gaia era o primeiro caso na vila em 4 anos. Na busca por outros suspeitos, no dia 27 de janeiro de 2015, um condutor de charrete, identificado como Negão, que fazia passeios com turistas para a Pedra Furada, é ouvido. O homem respondia em liberdade a um homicídio no estado do Pará. Natural de Camusim, mas morando em Jericoacoara desde que nasceu,
Ele disse em depoimento que o crime a que respondia aconteceu em uma situação de legítima defesa. Sustentou ainda que trabalhou no dia 24 de dezembro de 2014, o dia em que Gaia sumiu, até 17 horas. Ele informou à polícia que trabalhou no caminho da Pedra Furada e depois foi para a casa de uma mulher, onde passou a noite. O homem disse nunca ter visto Gaia. Perguntado sobre informações anônimas que a polícia recebeu sobre ele ter arranhões pelo corpo logo depois da morte da italiana, ele negou essas informações. Amostras de DNA de Carlos Cleuton Mota Santos foram coletadas um dia depois do depoimento dele. O resultado foi o seguinte, abre aspas. No material extraído dos seguintes materiais colhidos da vítima Gaia Bárbara Molinari, suaves vaginais, suaves anais, suaves de escoriações genitais, suaves de escoriações do pescoço e unhas, foi identificado um perfil genético oriundo de indivíduo do sexo feminino, cujos alelos nos loci analisados apresentam perfeita correspondência com aqueles identificados na amostra referência da vítima Gaia Bárbara Molinari, indicando a mesma como produtora das referidas amostras. Mesmo após várias tentativas, não foi possível a identificação de um perfil genético oriundo de indivíduo do sexo masculino, utilizando-se marcadores autossômicos. Em complemento a esta análise, foram utilizados marcadores moleculares específicos para o cromossomo Y. No material extraído dos cabelos presentes nas unhas da vítima Gaia Bárbara Molinari, foi identificado um perfil genético parcial oriundo de indivíduo do sexo masculino, cujos alelos nos loci em que foi possível a amplificação não apresentam correspondência com aqueles identificados na amostra referência de Carlos Cleuton Mota Santos, indicando sua exclusão como produtor da referida amostra. Utilizando-se os marcadores para o cromossomo Y específico dos indivíduos do sexo masculino e adequados para a análise de casos que podem envolver misturas, foi constatado o que segue. Na amostra questionada, coletado das unhas da vítima Gaia Bárbara Molinari, foi observada a presença de mistura de material genético. Procedendo à comparação com o perfil haplotípico identificado na amostra referência de Carlos Cleuton Mota Santos, foi constatado a exclusão do mesmo como contribuinte da referida mistura. Na amostra questionada suaves da escoriação do pescoço coletado da vítima Gaia Bárbara Molinari, foi obtido perfil haplotípico não coincidente com o perfil haplotípico identificado na amostra referência de Carlos Cleuton Mota Santos, indicando sua exclusão como produtor da referida amostra. Na amostra questionada, cabelos presentes nas unhas, colhido da vítima Gaia Bárbara Molinari, foi obtido um perfil haplotípico parcial não coincidente nos loci em que foi possível a amplificação, com o perfil haplotípico identificado na amostra referência de Carlos Cleuton Mota Santos, indicando sua exclusão como produtor da referida amostra. Nas amostras questionadas suaves vaginais, suaves anais e suaves de escoriações genitais coletados da vítima Gaia Bárbara Molinari, não foi obtido perfil haplotípico do cromossomo Y. Fortaleza, 13 de fevereiro de 2015. O trabalho continua e as buscas por pistas também. A polícia pede exame de DNA com amostras do jardineiro da pousada Nova Era. O resultado sai dias depois, e também foi negativo. Mas no dia 29 de janeiro de 2015, os investigadores pareciam estar diante de uma nova pista. Uma caixa de papelão contendo roupas e ataduras com manchas escuras, como se fossem sangue, são enviadas para a perícia. A caixa foi encontrada na localidade do Serrote, em Jericoacoara, nas proximidades do local onde o corpo da turista italiana Gaia Molinari foi encontrado. A polícia pede à perícia que sejam realizadas análises no sentido de, abre aspas, mandar realizar os exames necessários no material referido a fim de responder os seguintes questionamentos. As manchas encontradas nas peças de roupa e atadura dentro da caixa são manchas de sangue humano? O material genético acaso encontrado nas amostras examinadas corresponde ao material genético de Gaia Molinari? Em caso negativo,
tratar-se-ia de material genético masculino, o material genético acaso encontrado corresponde ao material genético de alguma das pessoas examinadas no inquérito policial da referência? Fecha aspas. Em Liberdade, mas ainda em Fortaleza, Miriam França presta 2 depoimentos nos dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro de 2015. Nas dezenas de horas depondo, ela reafirma tudo o que dissera antes. Dias depois, segue para o Rio de Janeiro. Já na vila de Jericoacoara, os dias não eram mais os mesmos para muitas pessoas. Os turistas que estavam ali a passeio ficavam sabendo de uma morte dias ou meses antes, mas nada que interferisse no dia a dia deles. Mas quem poderia ser considerado suspeito ou que havia tido contato com Gaia agia com cautela diante da presença constante da polícia na região. No dia 7 de fevereiro de 2015, um inspetor da Polícia Civil apresenta na sede do destacamento da PM de Jericoacoara uma pedra com manchas avermelhadas. Ele também encontra galhos secos com manchas avermelhadas e um cordão com um pingente em pedra verde. O material é enviado para ser periciado. O objetivo é saber se a mancha na pedra é sangue humano. Se sim, se é sangue da Gaia. Se o sangue não for da Gaia, se tem material genético masculino e se pertence a alguns dos investigados. Entre dezembro de 2014 e julho de 2015, dezenas de pessoas são interrogadas. Pessoas que andam com baladeiras em Jeri são procuradas e ouvidas, traficantes de drogas são interrogados, informações sobre possíveis suspeitos são checadas, amostras de DNA são coletadas. A suposta presença de um ex-namorado de Gaia em Jericoacoara também é analisada. Eu vou tratar detalhadamente sobre cada uma dessas pessoas e essas ações da polícia no 5º episódio do Sigilo Quebrado. Também vou revelar os resultados do laudo das roupas e ataduras com possível sangue encontrados no serrote, assim como a análise pericial da pedra, galhos com manchas avermelhadas e do pingente. No dia 5 de agosto de 2015, Cleoneide Silva Teles, a funcionária da pousada Nova Era, que jurava ter visto o Gaia às 18h30 na piscina da pousada, presta novo depoimento. Às 20 horas, no posto policial de Jericoacoara, ela diz que se enganou e que a mulher que viu não era Gaia. Questionada sobre o motivo de mudar o depoimento, ela diz que se a perícia diz que Gaia já estava morta às 18 horas, ela só pode ter se enganado. E a investigação esfriava com o passar dos dias, dos meses. Ainda pensando em Miriam França, no dia 10 de agosto de 2015, a delegada Patrícia Bezerra, que ainda presidia o inquérito, pede que 2 policiais analisem e procurem imagens e vídeos no celular da farmacêutica. Ela pede que os inspetores procurem traçar o trajeto feito por Miriam nos dias antecedentes e no dia do crime de homicídio que vitimou a turista Gaia Bárbara Molinari, ocorrido na praia de Jericoacoara. Para isso, Patrícia solicita que sejam buscadas fotografias, mídias e outras informações que possam ser extraídas do aparelho e ajudem na elucidação de eventual participação de Miriam no crime. Mas as imagens do celular de Miriam só servem para mostrar, como já dissemos no episódio 3, que ela não estava na companhia de Gaia no horário em que Gaia poderia estar sendo morta. Os indícios vão ficando mais distantes, assim como a polícia mais longe de elucidar o crime. Até que... a delegada pede que sejam analisadas imagens do período em que Gaia esteve em Jericoacoara. Essas imagens fazem parte do circuito de câmeras de um restaurante, um dos mais frequentados de Jericoacoara. Os mesmos policiais que analisaram o celular de Miriam
agora vão ter que procurar nas imagens do restaurante alguma pista para o caso. Não há explicações sobre o motivo dessas imagens não terem sido analisadas ainda, mais de 6 meses depois do crime. Sabemos que houve uma queda de energia em Jericoacoara no dia 23 de dezembro de 2014. Essa interrupção deixou muitas câmeras inativas e atrapalhou as investigações. Mas se outras imagens já estavam em poder da polícia, por que elas ainda não haviam sido objeto da investigação? Não sabemos. E foi nessa varredura que os policiais encontraram um vídeo com a imagem intrigante. Nas imagens produzidas às 12 horas 20 minutos e 32 segundos da câmera 1 e às 12 horas 20 minutos e 46 segundos da câmera 8, do dia 24/12 de 2014, aparecem uma mulher e um homem caminhando lado a lado. A mulher apresenta características físicas semelhantes às da vítima Gaia Molinari. Ela veste uma blusa azul esverdeada, traz consigo uma bolsa preta, tem o cabelo preso em uma trança e carrega uma garrafa com água, semelhante à encontrada dentro da mochila de Gaia quando o corpo da italiana foi encontrado no serrote. O vídeo é enviado para a perícia no dia 12 de agosto de 2015. Junto com as imagens do homem e da mulher, a polícia também manda, para efeito de comparação, outro vídeo que mostra apenas Gaia. A italiana passa sozinha às 17 horas e 4 minutos na câmera 1 do dia 23 de dezembro de 2014. Gaia aparece caminhando com uma camisa de coloração verde no sentido da esquerda para a direita do vídeo. Ela volta às 17 horas e 7 minutos no sentido contrário, da direita para a esquerda. A polícia pede que os peritos analisem as imagens para dizer se a mulher que aparece ao lado do homem é mesmo Gaia Molinari. Mas enquanto a polícia aguardava essa resposta sobre o laudo das imagens, um homem é preso em flagrante por tentativa de estupro na vila de Jericoacoara. Ele foi capturado por policiais militares após ser detido por populares. A suspeita era de ameaçar uma jovem com a faca e tentar agarrá-la a caminho da praia. O homem nega as acusações, mas é autuado em flagrante por tentativa de estupro. Não consta no inquérito pedido de coleta de amostra de DNA desse homem. Já o laudo das imagens do homem e da mulher, que pode ser Gaia caminhando pelas ruas de Jeri acompanhada por um estranho, é enviada para a polícia no dia 9 de setembro de 2015. Mas a resposta não agrada aos investigadores. Abre aspas. Ante o exposto e analisado, os peritos concluem não ser possível afirmar ou negar a equivalência de identificação entre as imagens questionadas e as imagens padrão relacionadas a Gaia Molinari, devido à existência dos diversos fatores de degradação nas imagens que contêm as mulheres questionadas, levando-se em consideração ainda a adequabilidade do material dos exames realizados devido à baixa qualidade e pouca resolução nas áreas de interesse para os vídeos tratados. Quanto à análise de cores, os peritos concluem não ser possível precisar a cor da roupa da investigada. Apesar de a estimativa apontar elementos de coloração compatíveis ao ciano não puro, similares tanto para as imagens questionadas como para os padrões analisados referidos a Gaia Molinari. Por fim, ainda relacionada à blusa questionada, apesar de apresentarem cores similares, o mesmo não pode ser afirmado quanto ao comprimento e forma de tal vestimenta, na comparação questionada e na comparação padrão. Fecha aspas. Mesmo a perícia afirmando não ser possível comprovar que Gaia era a mulher ao lado do rapaz de bermuda vermelha,
a polícia inicia os trabalhos para identificar esse homem. Um relatório assinado pela inspetora Sani Medeiros detalha o trabalho feito até chegar na identidade do jovem. Aqui, a jornalista Flávia Marques vai ler um trecho do relatório. Abre aspas. Foram analisadas cerca de 200 horas de filmagens geradas por 2 câmeras de segurança, pertencentes ao restaurante Lagosteiro, situado à Rua do Forró. Lembra-se que nesta mesma rua, cerca de 10 metros no sentido leste, encontra-se a pousada Nova Era, local no qual a vítima esteve hospedada durante os 3 dias que antecederam sua morte. Como resultado da análise feita, relata-se que uma moça, trajando short curto, blusa verde e chinelos, no dia 24 de dezembro de 2014, data em que várias pessoas relataram ter visto Gaia viva pela última vez, pode ser observada nas câmeras de numeral 1 e 8, acompanhada de um homem que trajava bermuda de cor vermelha. Nas imagens, observa-se que o casal passa 2 vezes pelas câmeras, sendo a primeira por volta de 12 horas e 15 minutos, quando compram água no mercadinho localizado na frente do restaurante Lagosteiro, e a segunda por volta de 12 horas e 20 minutos, quando novamente vão ao referido mercadinho, desta vez para comprar sorvetes e um outro objeto que não pôde ser identificado. Ressaltam-se os motivos e os comparativos de imagens que levam a equipe de investigação a acreditar que Gaia Molinari é a moça que aparece no vídeo nos horários supramencionados, acompanhada do referido homem de bermuda vermelha. 1. Blusa de cor verde. Várias pessoas que estiveram com Gaia em Jericoacoara entre os dias 21 e 24 afirmaram ter visto Molinari diversas vezes trajando tal vestimenta. Fato comprovado pelas câmeras do Lagosteiro que registraram imagens da vítima usando a referida blusa no dia 23 e por fotos tiradas durante a viagem da italiana. Relembra-se que esta peça de roupa foi encontrada em cima dos objetos pessoais da vítima, deixados na recepção da pousada Nova Era. 2. Shorts de tecido jeans na mesma altura da perna. São similares os shorts que Gaia aparece trajando nas imagens do dia 21, momento em que desembarcou em Jericoacoara. 3. Postura, modo de andar. Pode-se observar pelas imagens comparativas que Molinari normalmente imprimia um andar com passadas largas e tinha os ombros um pouco curvados para a frente. 4. Cor do cabelo e penteado usualmente utilizado por Gaia, loira com penteado de tranças. 5. Garrafa d'água similar à encontrada no local do crime. Foi encontrado no local do crime uma garrafa d'água de 1,5 litro, similar ao comprado pela moça na imagem do dia 24. Partindo desses pressupostos, iniciou-se diligências no intuito de localizar e qualificar o rapaz às imagens, de forma que chegou-se ao nome de Francisco Douglas de Souza, 22 anos de idade, natural da cidade de Sobral. Segundo levantou-se, através de consultas aos sistemas policiais de informação, Douglas estava em Jericoacoara pelo menos desde setembro de 2014, onde indicou o Camping Natureza, localizado ao lado da saída traseira da pousada Nova Era, como sendo sua residência, em um boletim de ocorrência registrado em delegacia eletrônica. Soube-se, através de informação local, que Douglas dividia um pequeno quarto nesse camping com pelo menos outras 3 pessoas. É também de conhecimento da investigação que Douglas tinha por costume aproximar-se de turistas estrangeiros para assimilar uma língua diferente do português, pois relatou ter interesse em viajar para fora do país, fato confirmado pelos seus registros de saída do Brasil. É interessante ressaltar que, durante a estadia da equipe de investigação em Jericoacoara, pode-se localizar Douglas jantando com um homem, aparentemente seu namorado. De forma que soube-se que Douglas estava na vila já há alguns dias, hospedado no Hotel Hurricane. Que o homem que o acompanhava era de origem estrangeira e partiria do Brasil com destino à Europa no dia seguinte, 2 de outubro de 2015. No entanto, ainda não foi possível identificar o nome e a origem do companheiro de Douglas.
Registra-se ainda que, através de levantamentos, chegou-se ao número de telefone celular utilizado por Douglas, devidamente confirmado com sua foto de perfil à mostra no aplicativo WhatsApp. Tendo os investigadores comparado o número dele com os registros aparecidos na resposta do pedido de quebra das antenas de telefonia de Jericoacoara, constantes no inquérito policial 317-433/2014. Confirmou-se que efetivamente Douglas estava na vila no dia 24, quando efetuou uma ligação para um homem não identificado às 5h28. Por fim, frente aos levantamentos supramencionados, infere-se a necessidade de maiores diligências acerca da movimentação de Douglas, seus companheiros de quarto e as pessoas com quem ele se comunicou, especialmente no dia 24, dia em que as câmeras o registraram na companhia da vítima, Gaia Molinari. Fortaleza, 2 de outubro de 2015. Fecha aspas. Diante do que acreditavam ser um novo suspeito, identificado como Francisco Douglas, a polícia continua as investigações. Começa a ouvir pessoas que tiveram contato com Douglas, pessoas que moraram com ele em Jericoacoara, até mesmo familiares. Douglas não tinha conhecimento de nada. Ele nem estava no Brasil no período. No dia 19 de janeiro de 2016, passado mais de um ano da morte de Gaia, a mãe de Douglas prestava depoimento. Ela disse que o filho estava na Suécia. Contou ainda que ele havia viajado cerca de 3 vezes para a Europa. Douglas havia saído do Brasil em março de 2015 e voltou em maio do mesmo ano. Viajou novamente para a Europa em agosto de 2015, retornou menos de um mês depois para o Brasil. No dia 16 de outubro de 2015, ele partia novamente para o continente europeu, de onde retornaria no dia 3 de janeiro de 2016. No dia 19 de janeiro, ele viajaria de novo e retornaria ao Brasil no dia 3 de fevereiro de 2016. Essa movimentação dele pelos aeroportos constava de um relatório enviado pela Polícia Federal para a Polícia Civil. No dia 11 de janeiro de 2016, o delegado Vicente de Paulo Aguiar Júnior pediu a prisão de Douglas. O delegado, que trabalhava na divisão antissequestro e auxiliava nas investigações, sustenta o pedido citando as informações do vídeo. Ele alega que Douglas viajou diversas vezes para o exterior e solicita a prisão temporária por 30 dias. Ao analisar o pedido da Polícia Civil, o Ministério Público deu parecer favorável. O parecer não consta do inquérito digitalizado, mais uma peça que só está presente nos autos físicos. A Justiça analisa o pedido e 4 dias depois, o juiz Arnaldo dos Santos Soares, respondendo pela comarca de Jijoca de Jericoacoara, decreta a prisão. O jornalista Igor Cavalcante lê trechos da decisão em que o magistrado afirma. Abre aspas. As fundadas razões de autoria e ou participação residem nas imagens extraídas das câmeras capturadas do restaurante Lagosteiro, ocasião em que se visualiza a vítima acompanhada do suspeito poucas horas antes do homicídio. Conforme as imagens, o suspeito e a vítima se dirigiram a um mercadinho e compraram 2 garrafas de água, seguindo, logo após, lado a lado, em direção ao caminho que dá acesso à Pedra Furada. Ressalta-se que o suspeito não foi ouvido em sede de inquérito policial e, não obstante a intensa movimentação policial e da mídia após o fato, não se apresentou à polícia para esclarecer o fato de que esteve na companhia da turista poucas horas antes do seu assassinato. Ainda há de ser considerada a circunstância de que o suspeito já viajou após o fato por 3 vezes ao exterior, sendo a última viagem ocorrida em 16 de outubro de 2015 e retorno em janeiro de 2016, não se sabendo ao certo quanto tempo mesmo vai passar no Brasil, sendo imprescindível sua segregação cautelar, sob pena de prejuízo para a investigação. Dadas as peculiaridades do caso, a prisão temporária do envolvido é a maneira que, no momento, apresenta-se viável para ultimar as investigações. Fecha aspas.
No dia 11 de fevereiro de 2016, a Polícia Civil pede que o nome de Douglas seja incluído no sistema da Polícia Federal. Assim, se ele tentasse sair do país, uma mensagem seria exibida no sistema e ele fatalmente preso. Francisco Douglas é preso em Sobral. No dia 2 de março de 2016, ao sair da casa onde estava com duas amigas, ele é interceptado por policiais civis e convidado a comparecer na delegacia. Em um primeiro depoimento à autoridade policial no dia da prisão, ainda sem entender por que estava ali, Douglas contou sobre sua rotina na vila de Jericoacoara. O jornalista Yuri Figueiredo vai ler o trecho do depoimento de Francisco Douglas para o delegado Romeu Kert. Ele era o diretor do Departamento de Polícia Especializada. Às vésperas do Natal de 2014, eu morava sozinho em um quarto no Campo Natureza e trabalhava na pousada Max Itália. No dia 24 de dezembro, eu lembro de ter saído do Campo Natureza pela manhã e fui para a praia principal da vila de Jericoacoara sozinho. Fiquei na praia até por volta de meio-dia e depois fui almoçar num restaurante popular que serve refeições a baixo custo. Eu não lembro o nome do restaurante. Depois do almoço, voltei para o Campo Natureza, tomei banho, troquei de roupa e fui para o trabalho na pousada. Lá eu trabalhava como recepcionista. Nesse dia, trabalhei até aproximadamente às 10h30. Após sair da pousada, eu voltei ao Campo do Natureza e fiquei sozinho durante a noite de Natal. No dia seguinte, ouvi os primeiros comentários sobre a morte de uma mulher no serrote, mas eu não fui até o local. Teve uma repercussão e eu vi as imagens da vítima na televisão, nos jornais e na internet, mas com toda certeza nunca tinha visto a Gaia, nem tive contato com ela. Também não vi nenhuma pessoa do Campo Natureza acompanhado de uma mulher parecida com ela. Conheci várias pessoas no Campo Natureza e não ouvi nada a respeito do crime. Com a prisão de Francisco Douglas, várias pessoas que o conheciam foram chamadas para depor. Todas o reconheceram e afirmaram ser Douglas nas imagens, mas ninguém confirmou que Gaia era a mulher com ele. Paula, a dona da pousada Espaço Nova Era, também é ouvida para dizer se reconhecia Gaia nas imagens ao lado de Douglas, mas ela diz não ser possível afirmar. Aqui, Paula fala da dificuldade em fazer esse reconhecimento. Não dá para entender. Eles queriam a roupa, tudo não parecia, tá entendendo? Era muito difícil. Como os policiais sabiam que Douglas tinha feito uma ligação para um homem no dia 24 de dezembro de 2014, eles tentavam a todo custo identificar para quem ele tinha ligado. E descobriram. A ligação havia sido feita para um cabeleireiro que trabalhava em Jeri. Mas ao ser interrogado, esse homem disse que não lembrava de ter recebido ligação de Douglas. No dia 7 de março de 2016, 5 dias após ser preso temporariamente, Douglas fornece amostras de DNA para comparação com o material coletado do corpo de Gaia. Aqui começa uma parte complicada dessa história. O laudo, divulgado no dia 9 de março do mesmo ano, 2 dias após a coleta, traz uma série de informações técnicas e bem específicas. Abre aspas. Análise e interpretação dos resultados e conclusão. Análise de STRs autossômicos. No material extraído dos seguintes materiais colhidos da vítima Gaia Bárbara Molinari: suabes vaginais, suabes anais, suabe das escoriações genitais, suabe das escoriações do pescoço e fragmento das unhas, foi identificado um perfil genético oriundo de indivíduo do sexo feminino, cujos alelos nos loci analisados apresentam perfeita correspondência com aqueles identificados na amostra referência da vítima Gaia Bárbara Molinari, indicando a mesma como produtora das referidas amostras. Mesmo após várias tentativas, não foi possível a identificação de um perfil genético oriundo de indivíduo do sexo masculino,
utilizando-se marcadores autossômicos. Em complemento a esta análise, foram utilizados os marcadores moleculares específicos para o cromossomo Y. Esta característica possibilita a sua utilização em casos onde possa existir uma mistura de material celular feminino, vítima, em proporção muito maior que o material oriundo do indivíduo do sexo masculino. Análise do cromossomo Y. Utilizando-se os marcadores para o cromossomo Y, específico dos indivíduos do sexo masculino e adequado para análise de casos que podem envolver misturas, foi constatado o que segue. Na amostra questionada coletada dos fragmentos das unhas e suave das escoriações do pescoço da vítima Gaia Bárbara Molinari, foi observada a presença de mistura de material genético. Procedendo à comparação, foi constatada a contribuição para a produção da referida mistura nos locos em que foi possível a amplificação de um perfil apilotípico coincidente com aquele identificado na amostra referência do suspeito Francisco Douglas de Souza. Fecha aspas. Depondo pela segunda vez na presença do delegado Romeu Kert, no dia 10 de março de 2016, Douglas fala de sua vida em Sobral, em Jeri, na Europa. Fala também da morada no camping, dos amigos, dos namorados. Em um determinado momento, é mostrado um vídeo que gerou a prisão de Douglas. Ele confirma que é ele no vídeo, mas diz que a mulher não é Gaia, mas sim uma turista sueca-americana, Micaela Wagner. Em outro ponto do depoimento, o delegado informa a Douglas que o exame de DNA do material retirado do pescoço de Gaia foi compatível com a amostra fornecida por ele. Atentem que a polícia usa o termo compatível e não coincidente. Douglas responde que não tem como explicar isso e afirma que o resultado do exame pode ter sido forjado. Esse foi o primeiro laudo entre todos os exames pedidos pela polícia que deu o resultado que a polícia chamou de compatível, mas o documento usa o termo coincidente. No dia 21 de março de 2016, o delegado Vicente de Paulo Aguiar Júnior pede explicações sobre o laudo de DNA. Ele solicita as seguintes explicações ao diretor do Laboratório de DNA da Perícia Forense do Ceará. Abre aspas. Senhor diretor, objetivando instruir inquérito policial em curso nesta especializada, seguem abaixo quesitos para serem respondidos pelos peritos oficiais responsáveis pela elaboração do laudo pericial número 2016 06002 2479. Item 1. Considerando a afirmação do laudo pericial número 2016 06002 2479, item 5.2, análise do cromossomo Y, página 3. Foi constatado a contribuição para a produção da referida mistura nos locos em que foi possível a amplificação de um perfil apilotípico coincidente com aquele identificado na amostra referência do suspeito Francisco Douglas de Souza. Item 2. Com base nessa informação, pode-se afirmar que o material genético encontrado na escoriação do pescoço e unhas da vítima pertence a Francisco Douglas de Souza? Item 3. Esse material genético pode ser de outro indivíduo? Em resposta, no dia 8 de abril de 2016, os peritos Júlio César Nogueira Torres e Tereza Cristina Lima da Rocha afirmam o seguinte, abre aspas. Com os cumprimentos de estilo em atenção ao ofício número 086/2016-JS, passamos a responder os quesitos formulados. Considerando a afirmação do laudo pericial número 2016 06002 2479, item 5.2, análise do cromossomo Y, página 3, item 1. Com base nessa informação,
Pode-se afirmar que o material genético encontrado na escoriação do pescoço e unhas da vítima pertencem a Francisco Douglas? Resposta: o perfil haplotípico é composto por um conjunto de marcadores de regiões do cromossomo Y, com baixa taxa de mutação. Esses marcadores são transmitidos por pais a seus descendentes do sexo masculino, por muitas gerações. Portanto, toda a linhagem paterna de uma família tem o mesmo perfil haplotípico do cromossomo Y. Com base nessa informação, é possível afirmar que um determinado perfil haplotípico não é exclusivo de um indivíduo. A mistura encontrada nas amostras das unhas e escoriação do pescoço da vítima contém um perfil haplotípico de mistura, o qual inclui um perfil coincidente com o de Francisco Douglas de Souza, podendo pertencer a ele, a seus descendentes ou ascendentes do sexo masculino. Esse material genético pode ser de outro indivíduo? Resposta: sim, pode pertencer a outros indivíduos que possuam o mesmo perfil haplotípico, o que ocorre em indivíduos com mesma ancestralidade. Fecha aspas. Procurei o Dr. Júlio César, que atualmente é o perito-geral da Perforce. Mandei mensagem, mas ele não respondeu. Por isso, conversei com uma especialista para nos ajudar a entender melhor esse laudo. Eu me chamo Camila Medeiros, sou bióloga, mestra e doutoranda em sistemática, uso e conservação da biodiversidade e também especialista em perícia forense. Eu tive acesso, dei uma olhada nos laudos e me chamou muita atenção o fato do exame de DNA feito, usando o DNA do Douglas e o DNA da vítima e a amostra questionada, que foi colhida ali embaixo das unhas dela e nas escoriações que ela apresentava no pescoço. Mas no laudo ele aponta que o exame não conseguiu individualizar o suspeito, um suspeito ou um possível agressor. Ele conseguiu apenas mostrar na mistura de DNA da amostra questionada que houve uma mistura de DNA, que ela é pertencente a um indivíduo que tem o cromossomo Y. E esse cromossomo Y, ele coincide com o cromossomo Y do Douglas, mas ele não individualiza o Douglas, ele não consegue estabelecer o perfil genético do Douglas usando os marcadores genéticos que a perícia usa como base para estabelecer, para individualizar suspeitos, enfim, vítimas, qualquer pessoa que seja submetida a uma análise de DNA. Por que eu acredito que isso tem a ver com a proporção de DNA presente na mistura? Porque a mistura, ela é uma mistura de DNA, encontrada embaixo das unhas da vítima. Essa mistura, ela pode ter uma proporção muito discrepante entre a mistura dos dois, entre a contribuição de DNA dos dois envolvidos nessa mistura, no caso da Gaia, a vítima, e do suposto agressor. Se essa proporção ela for uma proporção muito grande, nos livros eles dizem que até 10 vezes maior um contribuinte do que outro, pode ficar inviável de individualizar esse segundo contribuinte pela diferença de contribuição nessa mistura de material genético. Então pode ser que por isso não tenha sido possível identificar o perfil genético do agressor, para que posteriormente ele pudesse ser confrontado com suspeitos que oferecessem seus DNAs para fazer essa comparação, tendo em vista que um exame de DNA ele é comparativo, ele tem natureza comparativa. Então só foi possível ver que era um cromossomo Y, pertencente a um homem, que coincidia com o cromossomo Y do Douglas. E no próprio laudo também foi dito que houveram muitas tentativas de individualização, de achar o perfil genético do suspeito, mas que não foi possível. Então, com isso, não é possível dizer que foi o Douglas, ou quem foi, porque ele não dá uma resposta de sim ou de não de quem, ele só dá um perfil que depois você deveria achar um correspondente para esse perfil. Então, não é possível individualizar a pessoa com base nisso, nem também excluir ou acusar ou qualquer coisa do tipo.
Doutora, mas aí fica naquele campo de que pode ser o Douglas ou pode ser um parente do Douglas, uma pessoa da linhagem do Douglas. Como é que a senhora pode explicar esse ponto que falam lá, que pode ser algum ascendente ou algum descendente da família do Douglas? Pode ser alguém da mesma linhagem, né, do Douglas, um ascendente, um descendente, obviamente um homem, porque o cromossomo Y só é passado na linhagem masculina. É uma situação semelhante ao DNA mitocondrial no caso das mulheres. O DNA mitocondrial, ele é um DNA que ele é transmitido de mãe para filho ou filha, independente, né? Todos nós possuímos DNA mitocondrial, mas ele estabelece uma linhagem materna. Semelhante a isso, o cromossomo Y estabelece uma linhagem paterna, não no sentido de ser o pai, mas no sentido de ser a linhagem masculina. Então, qualquer pessoa que tenha algum tipo de relação com o DNA encontrado, DNA masculino encontrado nessa mistura, pode ter o seu DNA coincidente com o DNA da mistura. Então, um tio do Douglas, um irmão, um pai, um avô, um primo distante, qualquer pessoa que tenha algum tipo de ligação consanguínea com ele, mesmo que longe, pode dar o mesmo resultado de o DNA, o cromossomo Y coincide com o da amostra. E mesmo assim, eu não teria como saber quem foi, se foi um tio, se foi um pai, se foi só com base no DNA encontrado na vítima. Não era possível estabelecer um perfil genético fechado. Então, diz que é um DNA coincidente e que esse DNA pode ser de outra pessoa. Essa mesma explicação, esse mesmo resultado, ele pode chegar vindo de outros, não só outro, mas de outros homens que possam ter algum tipo de relação sanguínea com ele. O Douglas diz, né, no depoimento dele, que ele nunca teve contato com a Gaia, não foi nem pro local do crime depois que ela foi encontrada, né? Morta, o corpo da Gaia foi encontrado. Então, assim, não há possibilidade segundo ele, não há possibilidade do DNA dele estar lá de alguma forma, porque ele não teve nenhum contato com ela, nem cruzou com ela na praia, quando ela estava viva, nos dias anteriores, nada. Então, assim, se a polícia localizar uma pessoa, sei lá, que, como você disse, que sejam consanguíneo do Douglas, será que ao coletar essa amostra dessa pessoa, pode dar um resultado, se for ela mesmo, se for essa pessoa, pode dar um resultado mais fiel no outro método, que não seja do cromossomo Y, por exemplo? É uma resposta, na biologia tudo depende. Então, depende, né? Porque teria que fazer uma nova análise de DNA com as amostras questionadas que estão guardadas, acondicionadas na central de custódia, mas depende. Eu imagino que possa dar o mesmo problema de não conseguir um material genético pelas amostras, se for essa questão da proporção na mistura, que eu mencionei anteriormente, pode ser que dê o mesmo problema. Se for uma outra, se esse match não tiver sido dado com o Douglas por algum outro motivo que eu desconheço, pode ser que não aconteça com esse outro homem que possa vir a ser trazido para questionar essa amostra. Então, pode ser que dê o mesmo problema e a amostra esteja muito degradada e ela acabe não sendo viável para encontrar o perfil genético, e pode ser que não. Eu, particularmente, acredito que continue na dificuldade, nesse mesmo gargalo, de não encontrar o perfil genético, dado a degradação da amostra. Mesmo persistindo as dúvidas sobre se era Gaia no vídeo e se o DNA era de Douglas, a Polícia Civil pede a prorrogação da prisão temporária dele. No documento, a polícia fala em provas contundentes que indicam o envolvimento do investigado, mas diz que precisa de mais tempo para checar a motivação do crime. Outros argumentos usados no pedido foram as inconsistências no depoimento de Douglas sobre as ações dele no dia 24 de dezembro em Jericoacoara.
Também, segundo a polícia, há o risco dele entrar em contato com a mulher que ele diz ser a pessoa do vídeo e o perigo, ainda segundo a polícia, de nova viagem dele para o exterior. Vocês veem alguma semelhança com a prisão de Miriam França? Tirem suas conclusões. Mas a justiça atende o pedido. O jornalista Messias Borges lê o trecho dessa decisão. A necessidade da prisão foi reforçada pela circunstância de que o suspeito constantemente realizava viagens ao exterior, o que dificultava a investigação. O ilustre representante do Ministério Público manifestou pelo deferimento da prorrogação da prisão temporária de Francisco Douglas de Souza por mais 30 dias, ao argumento de que, abre aspas, a investigação encontra-se à beira da conclusão e que a gravidade e complexidade deste crime ainda não elucidado exigem dos órgãos de persecução maior controle desta etapa final. É proporcional e adequado o sacrifício temporário da liberdade pessoal do suspeito, sobre o qual pairam enormes evidências, gravação de vídeo em companhia da vítima, resultado do exame de DNA, divergências não explicadas pelo suspeito. Fecha aspas. O magistrado afirmou ainda: não obstante a consistência do conjunto probatório ser importante para a descoberta da verdade real, a tomada do depoimento de Micaela Wagner, o que deverá ser feito com o auxílio da Interpol, da Polícia Federal e da Embaixada Italiana no Brasil. Outro sim, já quando preso temporariamente, as fundadas razões de participação do suspeito no crime foram acentuadas por meio do exame pericial realizado, cujo laudo, folha 45, apontou que, abre aspas, na amostra questionada coletada dos fragmentos das unhas e suaves das escoriações do pescoço da vítima Gaia Bárbara Molinari, foi observado a presença de mistura de material genético. Procedendo à combinação, foi constatada a contribuição para a produção da referida mistura, nos loci em que foi possível a amplificação de um perfil haplotípico coincidente com aquele identificado na amostra referência do suspeito Francisco Douglas de Souza, fecha aspas. Em sendo assim, encontrando-se provada a materialidade do delito, bem como estando demonstrada satisfatoriamente a presença de fortes indícios que apontam a participação do suspeito no fato criminoso, além de ser o delito em tela, em tese, o de homicídio doloso qualificado, vislumbra-se que fora preenchido o requisito esculpido no inciso 3º do artigo 1º da Lei nº 7.960/89. A decisão é assinada pelo juiz Silmar Lima Carvalho, respondendo pela comarca de Jericoacoara. Com a decisão de manter Douglas preso por mais um mês, entram nessa história duas pessoas que tiveram um papel fundamental na vida de Douglas nesse momento. Meu nome é Adriana do Vale, eu sou advogada há 12 anos e atuei na defesa do Douglas de Souza nesse caso, da Gaia Molinari. Meu nome é José Fernando Cabral Concelos, sou perito forense, atuo na área há mais de 17 anos. Como perito do juízo, atuo no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e na Justiça Federal do Tribunal Regional Federal Terceira Região. Sou palmeirense e meio sobralense. A advogada Adriana do Vale contou como entrou no caso, em meados de 2016. Eu fui procurada pela vizinha do Douglas, a Kátia. Foi logo depois que a prisão temporária dele foi prorrogada por mais 30 dias. Ele já estava preso há 30 dias e ela foi prorrogada por mais 30. E aí ela me procurou para que eu pudesse analisar o caso, porque eles tinham certeza absoluta da inocência do Douglas, por conhecer o Douglas desde pequeno e saber como era a pessoa dele. E né, foi através da Kátia que eu tive contato com a família
e fui, né, já de imediato, já me dirigi à Fortaleza para ter acesso ao inquérito e conversar com o Douglas. A luta contra o tempo começava. O objetivo era tirar Douglas da cadeia o mais rápido possível. Os primeiros passos percorridos pela advogada Adriana do Vale foram: A primeira coisa que eu fiz foi ir na delegacia onde ele estava preso, conversei com ele, ele de pronto já assinou procuração, eu juntei a procuração no inquérito, que ele estava preso em uma delegacia, mas o inquérito estava em outra. Ele estava em qual delegacia, doutora? Desculpa Na interromper. de homicídios, salvo engano, era na de homicídios. Era na delegacia de homicídios, mas o inquérito tramitava naquela delegacia, que agora me fugiu o nome, mas é bem próxima à rodoviária, não sei se é antissequestro. A Divisão de Combate ao Tráfico. Pronto. É porque quando começou, esse inquérito estava na Delegacia de Proteção ao Turista, né? Que era a delegacia da delegada Patrícia. Aí depois, a delegada Patrícia foi transferida para a Divisão de Combate ao Tráfico, e aí pronto, ela levou o inquérito para lá. Não ficou na Delegacia de Proteção ao Turista. Ela levou para lá, e como o doutor Kert, ele era das especializadas, todas as especializadas na época. diretor, né? Se eu não me engano. Exatamente. Aí então a senhora foi na Divisão de Homicídios para encontrar o Douglas. Encontrei com o Douglas, conversei com ele muito aberto à produção de qualquer tipo de prova, ele se dizia muito firme que nunca viu a Gaia na vida, né? Nunca tinha visto, não sabe nada sobre o caso, nunca viu. E ele era muito firme nesse sentido e sempre se colocando à disposição e que pedisse câmeras, que pedisse as imagens. E aí foi quando ele contou que a pessoa que estava do lado dele, daquelas imagens, né, que eu ainda não tinha tido acesso às imagens, era a Micaela, uma americana, uma amiga dele americana, que tinha passado uma temporada em Jeri, os dois fizeram amizades, e depois ela foi embora, retornou para os Estados Unidos. Eu queria acesso, né? De imediato eu me dirigi à delegacia onde o inquérito tramitava. O meu primeiro contato foi com a doutora Patrícia. Ela remarcou um outro horário para me passar essa cópia. E quando eu fui à tarde, já falei com o doutor Romeu Kert, que foi a pessoa que foi o delegado que autorizou a cópia da parte que interessava ao Douglas, porque o inquérito já na época ele tinha mais de 1.000 páginas, estava começando. Então, assim, em relação à Miriam, a gente não tinha interesse, mas mesmo assim eu queria ter tido acesso. O que me foi fornecido foi a cópia referente ao Douglas. E as imagens, eu levei 2 dias para ter acesso às imagens da câmera de segurança. O que eu pedi, né, na época, a primeira coisa que eu fiz, quando ele disse, não, a pessoa que está do meu lado é a Micaela, a minha amiga. E ele disse que o contato que ele tinha dela era por meio do Skype. Eu já entrei em contato com a família do Douglas aqui, ele tinha um primo que viajava também, fazia esse traslado com ele, né, Brasil, Alemanha e tal. E aí ele disse, aí ele entrou, acessou lá e conseguiu falar, mandou uma mensagem para ela respondeu 2 dias depois e já passou o meu contato, né, para ela. E ela entrou em contato, eles, olha, o Douglas não está bem, entra em contato com a advogada dele, a Adriana passou o meu contato, ela entrou em contato comigo logo de imediato e perguntou como ele estava, aí eu contei, quem passou a situação para a Micaela foi eu, e ela ficou assustadíssima, ela disse, não, sou eu e tal, e mandou isso, Micaela, ele tem uma bolsa que a bolsa da Gaia aparece nessa imagem também, você pode mandar, você tem fotos desse dia? Ela mandou, por coincidência, mandar as fotos, o Douglas está segurando a bolsa dela. Eles fizeram várias fotos nesse dia, várias fotos. Ela com a camisa azul, né, de regata. De fato, a camisa era a mesma cor, embora o modelo fosse diferente, mas a cor era a mesma.
A da Gaia era uma blusa caída, a da Micaela era uma regata, né? Uma usava short, a outra saia. Então, assim, mas a imagem que a polícia tinha era de uma moça ao lado do Douglas usando uma camisa azul. Aí a polícia trabalhou com o que ela tinha, né? Dentro das condições de estrutura que ela tinha, né? A polícia E já aí, havia mandado, doutora, desculpa mais uma vez interromper, ela já havia mandado para a perícia esse material e eles não tinham conseguido dizer se era ou não, né? a perícia foi inconclusiva, exatamente, exatamente. Então, assim, eles estavam trabalhando com o que eles tinham naquele momento. Aí outra coisa, o Douglas também é apresentado ao exame não, a polícia informa a ele que existe um exame de DNA, que a polícia no depoimento, a polícia diz o termo, usa até eu fui olhar se o termo era coincidente ou compatível. A polícia informa ele de compatibilidade, a polícia diz que o exame é compatível, né, do DNA dele. Aí o Douglas diz o seguinte: "Olha, eu nunca tive contato com essa pessoa, e se esse exame existe, ele é forjado". O termo que ele usa é esse. Ele também disse isso para mim, eu falei, porque até então, quando eu conversei com o Douglas, né, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o Douglas, e até pedir para ele assinar uma procuração para mim. E aí eu não tinha acesso, não tinha tido acesso a nada. E aí ele sempre usou esse termo, ele disse: "Olha, e esse exame de DNA que estão falando que é compatível?" Ele disse: "Foi forjado, porque eu nunca vi essa mulher na vida, nunca, não sei que caso é esse, eu não sei do que se trata, nunca matei ninguém, nunca me envolvi em crime nenhum", né. E aí quando eu tive acesso, Emerson, à cópia tanto do inquérito relacionado ao laudo, ao Douglas, como ao laudo, eu vi que tinha perfil haplotípico coincidente. E não Isso. tinha o termo compatível. É. E aí a primeira coisa que eu fiz foi procurar os peritos que assinaram o laudo. Foi a doutora Tereza Cristina e o doutor Júlio César, né? E aí eles me explicaram de uma forma assim bem bem didática, né, porque eu sou leiga, e aí eles disseram que o perfil haplotípico coincidente é uma mistura de cromo, eu não sei se eu estou usando o termo correto, mas era uma mistura de marcadores, uma coisa assim, que é de linhagem, da linhagem paterna. Então, assim, ele fez até um desenho numa folha de papel ofício, assim, ele dizendo: "Olha, vamos imaginar que aqui é a árvore genealógica do Douglas. Então, até a 10ª geração dele aqui, eu posso encontrar um perfil haplotípico coincidente". Mas eu disse assim: "Doutor, e esse exame diz que o Douglas é culpado?" Ele falou: "Não, o DNA autossômico dele eu não encontrei. Não, eh, não prova que Douglas é o culpado". Isso o doutor Júlio César me respondeu com toda firmeza. E aí eu já fiquei mais tranquila, conversei com o delegado, ele disse que estavam já fazendo uns quesitos para enviar, né, aí eles perguntam, se pode pertencer a outro indivíduo. Ele: Exato, "Sim, exatamente. outros indivíduos que possuem o mesmo perfil haplotípico", né, Isso, o que isso. ocorre em indivíduos da A mesma mesma linhagem, né. É. ancestralidade, exatamente, da Hum. mesma ancestralidade. E aí eu já descartamos que aquele exame de DNA não tinha nada que comprovasse que algo contra o Douglas. 2 E aí casos, né, nos 2 casos, das nos imagens e na do e suposto na DNA, no né. exame de DNA, exatamente, Não né. cravaram que era o Nenhum dos Douglas, casos, nem em nenhum nenhum dos dos casos. casos. No caso do Douglas, eles tinham essas imagens, só que eles não ti eles tinham uma perícia inconclusiva, a perícia oficial, com as dentro das condições deles, era inconclusiva. E aí, quando eu vi as imagens, eu disse: "Não, isso aqui a gente precisa de uma perícia, né, eu vou ter que buscar uma perícia", e já começamos a trabalhar ainda nessa fase inquisitorial, né, que foi a fase de inquérito.
Imediatamente eu já busquei um perito, entrei em contato com um amigo de São Paulo e ele me indicou o doutor Fernando. Aí agora entra o doutor Fernando, não é isso? Mandei as imagens para o doutor Fernando, mandei cópia do inquérito referente ao Douglas e ele aceitou fazer análise dessas imagens, fazer o laudo pericial. O perito Fernando Vasconcelos destacou a importância da parceria com a advogada Adriana do Vale para o êxito do trabalho pericial. O modo como a doutora Adriana se dedicou a esse caso, dia e noite, sem respeitar sábado, domingo ou qualquer outro dia que ela pudesse gozar uma folga, um descanso, dada a emergência, a urgência do caso, uma vez que o Douglas se encontrava encarcerado. Então, o trabalho da defesa, juntamente com a produção da prova, foi exatamente o trabalho que deveria ter sido feito pela polícia. O trabalho investigativo, a produção de prova, para a culpabilidade ou a inocência do indivíduo. No caso, obviamente, a defesa buscava sempre a inocência. A propósito, eu sempre, quando atuo num trabalho criminal, eu sempre peço para a defesa que me apresente os elementos, que provavelmente, ou os indícios da inocência do indivíduo. Afinal de contas, eu vou produzir uma prova, essa prova vai ser utilizada no meio das autoridades policiais, judiciárias, e tem que ser uma coisa contundente, e respaldada por fatos, elementos e não probabilidades. Aqui, Fernando Vasconcelos fala com segurança. Ele destaca a importância da qualidade da prova pericial para dirimir qualquer dúvida. A perícia, qualquer que seja ela tem que ser conclusiva. É sim ou não. Se falar pode ser, ela já não é conclusiva. Então já não serve. Passa a ser uma prova imprestável. A gente sempre procura fazer um trabalho onde a gente busca comprovar, como no caso do Douglas, a inocência e os absurdos que foram praticados durante todos os atos, que levaram à sua prisão. Eu gostaria até de falar algumas características e algumas situações curiosas nesse caso específico da Gaia, principalmente 2 pontos. Que em Jericoacoara é um local tão vigiado por câmeras de segurança quanto o BBB. E naquele dia me chegaram as informações que apenas 2 ou 3 câmeras estavam funcionando. Dado uma situação, não me engano, de temporal, de raio, e havia prejudicado os equipamentos eletrônicos, o que para a prova sempre é um fator de acender a luzinha amarela. Outro fator curioso foi que, muito embora se tratassem de 2 pessoas completamente distintas, por acaso e pelo azar do Douglas, elas trajavam vestimentas semelhantes. Bom, então, nesse ponto, temos apenas 2 ou 3 câmeras e as vestimentas semelhantes, a gente vai ter que comprovar que não se trata das mesmas pessoas nos 2 vídeos, são vídeos distintos, onde a Gaia aparece sozinha, e um outro vídeo onde o Douglas aparece acompanhado de uma suposta Gaia Molinari. Mas o trabalho foi desafiador. Ponto. Aí está a questão que a perícia tem que demonstrar que não se tratam das mesmas pessoas. Então, assistindo exaustivamente as câmeras onde o Douglas aparece, é um espaço mais amplo, a câmera de um bar, me parece, um espaço mais amplo, onde tem uma moto, um quadriciclo estacionado no meio ali do largo, onde o Douglas passa com a Micaela, ou supostamente a Gaia. E, inclusive, pelo azar até mesmo da perícia, se vocês viram essas imagens, a Micaela, ela aparece sempre do lado oposto à câmera e muito pouco se vê dela. Então, tivemos que ampliar aquelas imagens, perdia a qualidade, tentava melhorar a qualidade, ampliava para ter certeza. Porque, além de que, ela estava em perspectiva com relação à imagem. Ela estava sempre encoberta, Desculpa, sim, sempre encoberta. Eu tinha assim, um traço da imagem, da fisionomia ou da silhueta dela. Então, eu tive que ampliar aquelas imagens para poder buscar mais, e a perspectiva
que é justamente a ilusão de ótica, o erro da ótica, porque ela, em perspectiva do lado esquerdo do Douglas, ou o lado oposto da câmera, ela já se demonstrava mais baixa com relação ao Douglas, mas tínhamos a perspectiva. Então, todos esses dados, todas essas imagens, todos esses detalhes, exaustivamente, nós tivemos que assistir, olhar, analisar e buscar sempre algum detalhe que fizesse a diferença. E o detalhe surgiu e mudou o paradigma do caso Gaia e de outros que ele nem sabia que surgiriam. Foi nesse momento que me veio a ideia de ter como um vetor o quadriciclo. Ele seria o meu parâmetro para poder estimar a estatura de quem estava no vídeo. Então, através do site do fabricante, da sua ficha técnica, onde nós temos todas as dimensões do veículo, principalmente a altura com relação ao solo, eu utilizei um software chamado Kinoveia, que era utilizado antigamente pela Globo no tira-teima, no futebol, e é um software muito preciso. Então, eu joguei os dados que eu tinha do quadriciclo, os dados técnicos, né, de dimensões, e coloquei como parâmetro a imagem da mulher, supostamente a Gaia, que estava do lado do Douglas de Souza. Imediatamente, o software ele começou a me dar resultados, onde ele apontava, olha, com relação ao que você está informando, a moto, essa imagem que você está apontando, nós podemos estimar que ela tem aí cerca de 1,5 metro, entre 1,5 e 1,60 m. Então, eu tive que ir apurando, colocando mais detalhes, até que chegou a 1,56 m, 1,57 m. Então, a gente foi eliminando, né, para ter um resultado mais preciso, uma vez que o próprio software já me fala, olha, a minha ponderação ou a minha confiança é de 97%. Tá? Então, nada nesse mundo é 100%. Apenas a morte, né? É 100%. Até os exames de DNA é 99,99%. Então, nesse momento que eu tive a estatura, né, da suposta figura da Gaia que estava junto com o Douglas, eu tinha acesso também às imagens onde a Gaia caminha por uma via, onde passam alguns veículos, e eu consegui pegar um veículo da marca Fiat. O veículo passa bem do lado dela, congelei a imagem, onde claramente ela é mais alta, e o veículo, utilizando os mesmos métodos da ficha técnica da Fiat, aquele modelo do veículo, a altura do veículo com relação ao solo, fiz a mesma coisa, olha, você vai pegar esse veículo, essa altura, e calcular nesse vetor aqui, nesse parâmetro que é a imagem da Gaia Molinari. Essa é a Gaia. Então ele me deu ali entre 1,65 m e 1,70 m. Fui diminuindo, né, fui colocando o gargalo, que chegamos ao 1,67 m, 1,68 m. Aqui, de novo, a parceria recém-formada com a advogada Adriana do Vale funcionava. Bom, doutora Adriana, seguinte, eu tenho essas medidas, mas agora eu preciso comprovar. Os documentos pessoais dos europeus, principalmente o passaporte, como a habilitação, no caso da Micaela, a habilitação americana, eles vêm com os dados físicos da pessoa. Então, no passaporte da Gaia, certamente teria a estatura dela. Doutora, vamos correr na delegacia, consegue para mim uma foto e me manda. Bingo, 1,68 m. Fechamos a Gaia Molinari com 1,68 m. A Micaela, eu havia pedido para a doutora, no contato com a Micaela, que a Micaela fizesse um vídeo com uma fita métrica, perto do batente de uma porta, mas as imagens estavam distantes, não tinha precisão de ver claramente a medida dela. Até porque, se não me falha a memória, eu não vejo esse vídeo há muito tempo, ela tentou com a fita métrica puxar a fita, né, e isso prejudicava bastante a imagem e até mesmo o dado. Por outro lado, a habilitação da Micaela, a habilitação americana, também tem a estatura dela, onde dava 1,56 m, 1,57 m, e bateu com o resultado da nossa medição através do Kinoveia. Doutora, temos aqui o dado comprovadamente, de forma fundamentada, e ninguém pode derrubar, a Micaela 1,56 m, 1,57 m, a Gaia Molinari 1,68 m.
portanto, não se tratam da mesma pessoa. Paralelamente, chegaram mais imagens, né? Fomos pedindo as imagens, inclusive a imagem da bolsa. Me chegou uma imagem do Douglas sentado num gramado, segurando a bolsa da Micaela, que era uma bolsa preta, com alguns detalhes coloridos, e também, por coincidência, azar do Douglas aparecia nas imagens essa bolsa, tanto com a Gaia. Né? Então, nós fomos eliminando essas questões, e com o fato de chegarmos à estatura, que foi, para mim, um ponto preponderante, não teria, como eu disse, como derrubar essa, nem em tese, né, essa fundamentação, falei, doutora, não é o Douglas não é o culpado pela morte da Gaia, porque quem está com ele é a Micaela, comprovadamente. Depois disso, agora eu posso dizer que, com o laudo na mão, o show passou para as mãos da doutora Adriana do Vale. Aí foi show. Aí ela pegou a sua conclusão e conseguiu ali transformar nas palavras lá, né, na peça de pedido de liberdade, convencer a justiça de que aquele laudo dirimia qualquer dúvida com relação à participação. Eu não digo nem convencer, sabe, Emerson, porque foi um esclarecimento para as autoridades. Sim, é verdade. Porque ali que eu digo que você foi muito, mas muito feliz na afirmação de que o trabalho da defesa foi o trabalho da polícia. O que deveria ter sido feito obrigatoriamente pela autoridade policial, eu tenho que dizer dessa forma, porque a perícia assistente, no caso como eu atuei, né, o perito assistente, o trabalho que foi desenvolvido, obrigatoriamente, com todo o aparato que eles teriam à disposição, não foi utilizado. Então, acredito assim, a questão da dedicação da doutora Adriana do Vale com relação ao sentimento que ela teve de injustiça cometida com o Douglas, e ela transmitiu isso para mim de uma forma muito clara, olha, não é ele, nós precisamos tirar o menino da cadeia. Uma injustiça está sendo cometida aqui de forma absurda. Aí, o resto, a história nós já conhecemos. O trabalho brilhante da doutora Adriana do Vale, que desde então, isso acho que foi 2015, né, doutora? 2016. 2016. Então, eu posso dizer que há 8 anos eu tenho uma admiração, não só pela profissional, mas pela pessoa que nós acabamos nos tornando, né, amigos, conhece minha esposa e esteve na minha casa em São Paulo, estive na casa dela em Sobral, e daí para frente, além da amizade também, na parte profissional, desenvolvemos uma bela amizade. E o carinho é recíproco. Eu perguntei se o perito Fernando Vasconcelos já havia utilizado essa técnica antes. Doutor Fernando, só uma dúvida aqui que me ocorreu, que antes, na vez que a gente conversou antes, eu queria só dizer para os nossos ouvintes aqui que a gente já está conversando pela terceira vez. A primeira vez foi uma conversa mais para, alinhar o que é que a gente ia conversar. A segunda foi valendo, gravando. A gravação, infelizmente, não deu certo. Deu uma parte, não deu certo, uma parte deu. E a gente resolveu refazer, mas é sempre um prazer. Aí eu queria só saber se o senhor já tinha utilizado essa técnica antes. O senhor já tinha algum outro laudo já tinha utilizado? Não. Essa perícia que nós fizemos aí no caso do Douglas foi aquela sacada e passou a ser uma metodologia que agora aplico em basicamente todas as perícias que eu tenho, que eu sou chamado, né, para poder participar, onde existe o elemento, né, a pessoa, existem objetos, existem alguns parâmetros que eu posso utilizar, eu venho utilizando e, graças a Deus, com muito êxito, como foi o caso do Antônio Cláudio, que teve, assim como o caso da Gaia Molinari, que foi um caso realmente muito importante, inclusive na minha vida, porque foi o início de uma carreira na área criminal, algo que eu não gostaria, né, de atuar, mas acabei me apaixonando, que, como diz o nosso famoso amigo, o defensor público Emerson Castelo Branco, o criminal é maravilhoso, afinal de contas não existem filmes e contratos, né? Existem sim filmes da área criminal, e acabei descobrindo né, uma área fascinante, porque eu sempre digo,
numa ocasião, justamente para o Diário do Nordeste, onde foi perguntado algumas coisas do caso do Antônio Cláudio, eu sempre digo que a culpabilidade e a inocência do indivíduo é uma linha muito tênue. E erros podem acontecer, porque nós somos humanos. Os humanos, eles têm a possibilidade de errar. Agora, pobre aquele que está do outro lado de quem cometeu o erro, no caso do Douglas de Souza. Ele foi considerado culpado de um crime que ele não cometeu. Com um laudo na mão, mostrando que a mulher ao lado de Douglas não era Gaia, a emoção bateu forte. Assim, de todos que a gente já atuou, esse de fato foi o mais assim que mexeu, pelo menos comigo eu posso falar, né? Ele concluiu a perícia, que foi um domingo já quase ou mais de 9 horas da noite. Nós dois começamos a chorar, porque assim, a gente ficou emocionado quando ele disse, com toda segurança, eu posso afirmar que não era a Gaia que estava ao lado do Douglas. Assim, foi tanta emoção naquele momento que a gente começou a chorar. E 3 dias depois da conclusão da perícia, isso foi no domingo, o protocolo pedido na segunda, na quinta-feira, Douglas já estava em liberdade. Então, de fato, assim, foi um caso que me marcou muito. Depois de 44 dias preso, Douglas enfim é libertado. Na saída do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Fortaleza, ele era esperado por parentes e pela advogada Adriana do Vale. Um misto de alegria e revolta pelos dias que passou no cárcere. Meu psicológico está abalado, eles abalaram meu psicológico, eu sofri pressão psicológica, sofri bastante, entendeu? Eu passei por situações desumanas dentro da cela que só Deus para me ajudar. Foram os piores da minha vida, os piores dias da minha vida. Eu nunca imaginei que ia poder passar por tudo isso, sendo que eu nunca cometi nada na minha vida, nenhuma briga. O perito Fernando Vasconcelos lembra que essa alegria poderia não ter acontecido e o desfecho poderia ser totalmente diferente. Digamos que tivesse constituído um advogado que não Adriana do Vale, que não tivesse obtido a visão, né, que a doutora do Vale teve com relação aos fatos, de ter recorrido ao auxílio da prova pericial, porque, na verdade, a defesa e a perícia, elas devem levar ao magistrado a convicção para suas decisões. Olha a importância da defesa e da prova pericial. Levar as autoridades policiais ou as autoridades judiciárias, no caso, o magistrado, convicção do que está sendo relatado naquela peça, naquele laudo. Então, imaginemos o seguinte, que fosse um outro advogado que mais dedicado, que tivesse empenho, que tivesse também em cima desse caso, mas que não tivesse enxergado aquilo que a doutora Adriana do Vale enxergou, que a perícia enxergou, e simplesmente ele, na sua peça de defesa, faria algo corriqueiro, não levando ao magistrado ou mesmo à autoridade policial nenhuma convicção da inocência do Douglas. Ele estaria certamente até hoje, já teria sido sentenciado. Mas o desfecho foi outro para Douglas. Ele mantém contato com a advogada e com o perito até hoje. E hoje o Douglas, ele está bem, está morando desde da soltura, logo pouco tempo depois ele foi embora daqui, está morando na Alemanha, está casado, está estudando nutrição, está bem, está feliz, apesar que isso até hoje o aterroriza, né? Ele é traumatizado, ele não quer vir ao Brasil, isso é algo que mexe muito com ele. Então ontem a gente estava conversando sobre isso e ele se emocionou, né, falando desse fato na vida dele. Sabe, Adriana, depois que eu vi o primeiro episódio, me deu mais ainda uma revolta, sabe? Porque eu não conhecia a história dela, não conhecia detalhes, entendeu? E a minha revolta é como que eles pegam alguém que não tem nada a ver, nunca viu a pessoa e se baseiam apenas por um vídeo, só com a cor da blusa, sabe? Isso que me revolta. Porque nem
da história dela eu não sabia, só vim saber os detalhes agora, porque após a prisão, como você sabe, eu não quis saber mais de nada, eu queria esquecer, virar a página, só quando eu vi a notícia por cima, já fechava, não quis saber nenhum detalhe, sabe? E é até difícil de acreditar, mas eu nunca parei para ver uma matéria, ler tudo com detalhe, porque eu não conseguia, devido ao trauma que eu passei, sabe? E eu só queria esquecer, e só quero esquecer isso. É isso que me revolta mais, eu fico até... volta tudo, sabe? Tipo, esse trauma que eu passei aí, que sem nem ter conhecido a pessoa, sem nem ter tido contato, nem pelo menos ter passado assim, ter visto a pessoa, sabe? E você ser acusado de ter cometido o crime com ela. É isso que me deixou agora, sabe, muito revoltado. Douglas mandou uma mensagem pela advogada Adriana do Vale depois de ouvir o primeiro episódio do Sigilo Quebrado. Ele autorizou que nós usássemos o áudio dele no episódio. Depois da soltura de Douglas, os trabalhos policiais praticamente pararam. Cerca de um ano depois, no dia 24 de abril de 2017, um relatório é anexado ao inquérito. Esse documento é assinado pela delegada Patrícia Bezerra. A jornalista Clarice Nascimento lê um trecho do documento, que contém um resumo de quase todas as ações feitas pela polícia em 2 anos e 4 meses de investigação. E a delegada concluiu afirmando: Nesse ponto, é forçoso concluir que a Polícia Judiciária do Estado do Ceará esgotou todas as possibilidades investigativas em relação ao crime que vitimou fatalmente a turista italiana Gaia Molinari. Com efeito, apesar do trabalho sério, criterioso e incansável realizado, não foi possível comprovar a participação efetiva dos envolvidos com as respectivas individualizações de condutas. Trata-se, com efeito, de um crime de difícil elucidação, ocorrido em uma área muito peculiar, de difícil acesso às forças de investigação policial, onde cerca de 70% da população é trocada a cada 3 dias aproximadamente. Ademais, a única prova técnica possível, conforme se depreende do ofício as folhas 981 e 982, não poderia apontar, com certeza, a autoria do crime investigado. Como você ouviu, a delegada Patrícia Bezerra praticamente entregou os pontos. Para ela, a investigação estava encerrada. Em dezembro de 2017, Patrícia passaria de investigadora a investigada. Para que fique claro, ela não foi investigada pelo caso Gaia. Ela, outros 2 delegados, mais 3 inspetores da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas da Polícia Civil foram alvos da Operação Vereda Sombria, da Polícia Federal. A ação dos federais tinha como objetivo apurar uma série de crimes praticados na delegacia, comandada por Patrícia. Os crimes iam de extorsão até corrupção. Patrícia foi afastada das funções e deixaria de presidir o inquérito sobre a morte de Gaia. A delegada e os inspetores foram condenados na primeira instância da Justiça Federal no ano de 2020. Em setembro de 2023, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o TRF5, absolveu a delegada. Outros inspetores tiveram a pena reduzida pela instância superior. De volta ao caso Gaia, a Delegacia de Narcóticos passaria a ser comandada pela delegada Socorro Portela. A delegada Socorro assumiria os casos da especializada e a investigação sobre a morte de Gaia Molinari também. Nas primeiras providências adotadas, ela faz diligências com a equipe de investigadores em Jericoacoara, vai ao núcleo da perícia em Sobral, escuta novamente testemunhas como Maria de Lourdes, a mulher que disse ter visto Gaia indo para o serrote no fim da tarde do dia 24 de dezembro. Lourdes dizia ter visto homens passando depois de Gaia. A
Polícia Civil localizou esses homens. Amostras de DNA deles foram coletadas, mas os resultados foram negativos. Outra medida adotada por Socorro Portela foi mandar examinar a baladeira encontrada no local do crime. Quase 4 anos depois, o resultado da análise foi infrutífero. Mais um. O caso muda de mãos mais uma vez. Em setembro de 2023, o delegado Ícaro Gomes, que assumiu o caso, lotado na 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, assina um ofício sobre a missão que chega para ele. Após passar por diversos órgãos da Polícia Civil, o inquérito aportou à 10ª Delegacia do DHPP quase 9 anos após o fato, sob o fundamento de que este departamento teria mais condições de evoluir na investigação, mesmo sendo distribuído à autoridade policial que jamais teve acesso ao conteúdo da investigação de quase 40 mil folhas. Pelo exposto, determina ao senhor escrivão o envio do presente despacho, via ESAGE, com a documentação que o acompanha, para fins de ciência do órgão ministerial, de que este delegado de polícia estudará o conteúdo do inquérito para, em seguida, adotar diligências destinadas à sua conclusão, sem possibilidade de estimar um prazo, diante das quase 4 dezenas de milhares de folhas que precisam ser analisadas. Mas afinal, o que houve na investigação do caso Gaia? O que faltou ser buscado? A polícia, em sua nota oficial, garante que a investigação continua, mas na realidade, o que se vê é o silêncio pesado de um inquérito estagnado, sem movimento há mais de 1 ano, como se o tempo tivesse engolido as pistas e a verdade fosse cada vez mais distante. No próximo episódio, ainda existem caminhos a serem traçados na investigação do caso Gaia? Por que a autoridade policial não compareceu ao local quando o corpo foi achado? Por que a investigação foi feita pela DEPROTUR e não pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa? A investigação teve a participação de um vidente? A coleta das provas e a cadeia de custódia dos vestígios. Os possíveis erros policiais e periciais. A opinião de 2 especialistas sobre documentos e laudos do caso Gaia. Assim, possível é, né? Mas eu acho que seja muito difícil, porque é um crime que teve um grau de complexidade muito alto, né? Por vários motivos. Então, a gente vai perdendo informação com o passar das horas, né, da perícia pós-mortem. Então, é como se o cadáver fosse falando menos com o passar das horas. Quanto mais próximo do evento morte, mais esse cadáver vai falar, né? Obviamente que ele fala através do exame pericial e através do perito. Aqui, no Sigilo Quebrado, caso Gaia, 10 anos sem respostas. Esse podcast é uma produção da Editoria de Segurança do Diário do Nordeste, empresa do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Neste episódio, usamos áudios da TV Verdes Mares, de entrevistas feitas por mim e por jornalistas do DN. Se você quiser ver fotos e vídeos da época do caso, vá nas redes sociais do Diário do Nordeste e também no nosso site. Os links estão na descrição do episódio. Esse podcast foi produzido, roteirizado e editado por mim. A voz da abertura é da repórter Luana Severo. A trilha sonora é da biblioteca do YouTube e do Pixabay. A supervisão do conteúdo é da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação é da Karine Zaranza e do Alan Barros. A gerente de jornalismo é a Ívila Bessa. O gerente de audiovisual é o André Melo. E o diretor de jornalismo é o Gustavo Bortoli. Agradecimento especial a Clarice Nascimento, Yuri Figueiredo, Paulo César Sena e toda a equipe de distribuição de conteúdo e das redes sociais do DN. Siga nosso podcast no Spotify, na Amazon Music, assine na Apple Podcasts, no YouTube e favorite no Deezer. Dessa forma, você recebe uma notificação e não perde nenhum episódio novo. Gostaria de pedir para você compartilhar o nosso podcast com parentes, amigos, dar as estrelas que você acha que nós merecemos no Spotify. Também peço que você deixe o seu comentário e avalie o nosso programa em outras plataformas da sua preferência.
Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para sigiloquebrado@svm.com.br. Até o próximo episódio. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, SSPDS-CE, não designou ninguém da Polícia Civil ou da Perícia Forense para dar entrevista. Eles enviaram uma nota que diz o seguinte, abre aspas. A Polícia Civil do Ceará, PCCE, informa que continua investigando o homicídio de uma turista italiana de 29 anos em dezembro de 2014 no município de Jijoca de Jericoacoara, Área Integrada de Segurança, AIS 17 do Estado. O caso encontra-se em aberto e está a cargo da 10ª Delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Logo após o crime, a Polícia Civil empregou uma grande força-tarefa que contou com o apoio de delegacias da região, do DHPP, da Delegacia de Proteção ao Turista, DEPROTUR, e da Polícia Militar do Ceará, PMCE. Foram realizadas diligências ininterruptas por vários dias na região. Durante os trabalhos policiais, 26 pessoas foram ouvidas pela PCCE. À época, uma mulher e um homem foram presos temporariamente durante o período das diligências e, posteriormente, foram soltos pelo Poder Judiciário. A PCCE concluiu que ambos não estavam na companhia da vítima. À época, uma falha em um circuito de câmeras de segurança instaladas no caminho que leva ao serrote, local onde a vítima foi encontrada, comprometeu os trabalhos policiais. Um pico de energia na área comprometeu as câmeras que ficaram sem funcionamento no percurso por onde a vítima passou. Dezenas de laudos técnicos foram solicitados para chegar à autoria do crime. A Perícia Forense do Estado do Ceará, a PEFOS, por meio da Coordenadoria de Perícia Criminal, COPEC, produziu e entregou 5 laudos, sendo 3 de informática, 1 de local de crime e 1 de documentoscopia. Já a Coordenadoria de Análises Laboratoriais Forenses, CALF, produziu 39 laudos no total, sendo 35 do núcleo de DNA forense, 10 laudos com vestígios coletados de local de crime e 25 laudos de investigação de crime sexual e 2 laudos do núcleo de Bioquímica e Biologia Forense, pesquisa de sêmen, que concluíram que não houve estupro, e 2 laudos do núcleo de Toxicologia Forense, pesquisa de álcool e drogas em sangue. A Coordenadoria de Medicina Legal, COMEL, da PEFOS, produziu o laudo cadavérico da vítima. Por fim, a Polícia Civil informa que, mesmo com todos os esforços empregados para a elucidação do caso, as diligências e perícias realizadas até o momento, ainda não foi possível identificar o autor do crime. Os trabalhos policiais seguem em andamento pela 10ª Delegacia do DHPP, com o intuito de descobrir novos fatos que possam contribuir para a elucidação e motivação do crime. A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, ou para o 85-3101-0181, que é o número de WhatsApp pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia, ou ainda via e-denúncia, o site do Serviço 181, por meio do endereço eletrônico disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br. As informações também podem ser encaminhadas para o telefone 85-3257-4807 do DHPP, que também é o WhatsApp do departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos. No último episódio desta temporada, discutiremos os rumos da investigação.